E o Palmeiras entrou forte na briga por Gabigol. O vídeo de hoje do canal da Nicola traz atualizações sobre o tema e fala também sobre o Corinthians bem perto de anunciar seu novo patrocínio Master. No São Paulo, quero falar sobre as conversas com Alexandro. Tem também informação importante sobre o futuro de Di Maria. Já o dono da SAF do Cruzeiro resolveu cornetar de forma pública um jogador importante do time. Para completar, preciso te atualizar sobre Thales Magno, seleção brasileira, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só desejar um ótimo final de semana, pedir para deixar like e se inscrever no canal apertando esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Na tela uma enxurrada de jogos importantes, começando pela Euro, fase de mata-mata, às 4 da tarde tem Alemanha e Dinamarca. A Alemanha joga para mais de 100 mil pessoas em Borussia e para mim vence. Pouquinho mais cedo a uma tem Suíça e Itália. Tô imaginando o empate. No Campeonato Brasileiro, duas partidas nesse sábado. O clássico entre Vasco e Botafogo. Tô imaginando vitória do Botafogo ou empate. Já pro confronto entre Cuiabá e Red Bull Bragantino, vou no empate. E você? Gosta de futebol? Curte dar seus pitacos? Vem se divertir comigo na 1xBet e ainda tem promoção. Você vai clicar no link que está no comentário fixo, vai fazer o seu cadastro e usar o promo code Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a seleção brasileira que desencantou e jogou bem na vitória por 4-1 contra o Paraguai. Vinícius Júnior, o melhor em campo, fez 2 gols, Savinho e Paquetá de pênalti completaram a goleada. O Paquetá chegou a perder um pênalti quando o jogo ainda estava empatado em 0-0. Primeira vitória do Brasil, que foi a 4 pontos, já havia somado um ponto no empate contra a Costa Rica. Líder desse grupo é a Colômbia, que tem 6 pontos. Brasil e Colômbia se enfrentam na última rodada. O Brasil se classifica sem depender do resultado da Costa Rica com um empate. E se vencer a Colômbia, passa em primeiro. Já o Paraguai foi eliminado da Copa América depois de 2 partidas, faz só mais um jogo contra a Costa Rica, mas já se sabe que não continuará na competição. Boa notícia para clubes brasileiros que contam com atletas. O Peralta, que é volante do Cruzeiro, o Romero, atacante do Corinthians, o Vila Sante, meio-campista do Grêmio, o Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras e o Bobadilha, meio-campista do São Paulo, todos estarão liberados da Copa América depois da rodada 3. Bora falar agora sobre Casares, que não é mais jogador do Santos. O contrato foi rescindido nas últimas horas, não conseguiu decolar com a camisa do Peixe, até fez algumas boas partidas no Campeonato Paulista, perdeu espaço desde o início da Série B. 14 partidas na temporada, só um gol. O jogador está livre no mercado, 32 anos de idade, caberia no seu time do coração. Bora contar também que a Umbro está tentando renovar o contrato de fornecimento de material esportivo com o Santos. O vínculo se encerra em dezembro e a proposta de renovação até dezembro de 2026, com um bônus de 3 milhões de reais, além do incremento de 50% no fornecimento de material esportivo. A saideira do giro de notícias é uma notícia triste. Dudu, como era conhecido, Olegário Tolói, um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, volante que marcou época, faleceu nessa sexta-feira aos 84 anos de idade. Bora falar agora sobre o futuro de Di Maria, que já foi alvo de vários clubes do Brasil, o último deles a demonstrar interesse, o Bahia. Quero contar para vocês que a chance de o Di Maria jogar no Brasil é pequena, e nesse momento há otimismo lá na Turquia em relação à contratação dele por parte do Beşiktaş. Especialmente torcedores do Beşiktaş já estão até preparando uma grande festa para recepcioná-lo. Tudo porque o vice-presidente do clube admitiu tratativas. Em uma entrevista a um jornal local, o Recém e o seu escreveu ou falou o seguinte, abre aspas, vamos atrás dele depois da Copa América. O Di Maria disse que ia dar sua decisão final depois do torneio. Estamos aguardando. Não vamos criar expectativas e é melhor ir com calma, mas fizemos tudo o que poderíamos, fecha aspas. Vale a lembrança de que o Di Maria tem 36 anos de idade, seu contrato com o Benfica se encerra nesse domingo e a partir da segunda-feira ele vai estar desempregado. Tem oferta do Inter Miami, tem proposta para continuar no Benfica. A ideia de voltar à Argentina para jogar no seu clube do coração, o Rosário Central, parece descartado depois de ameaças de morte feitas por narcotraficantes. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro. Horas depois da divulgação do interesse do Galo em Thales Magno, a notícia não é das melhores. O
O atacante, revelado pelo Vasco, que pertence ao New York City, está praticamente descartado pelo Galo. Tudo por causa das cifras pedidas pelo clube americano. O Atlético, assim como o Palmeiras e o Vasco, se animaram com a chance de contratá-lo por conta da fase horrorosa do Thales Magno. Nessa sexta-feira o time dele jogou, venceu por 4-2 o Orlando City e pela terceira partida consecutiva o Thales Magno nem foi para o banco de reservas. Antes havia passado 7 rodadas indo para o banco sem sair da reserva. Diante disso, o Atlético consultou o New York City para saber se existia a possibilidade de um empréstimo e a resposta é não. O New York City só topa vender o jogador e pede 15 milhões de dólares. Diante dessas cifras, o Atlético se retirou das negociações. O Palmeiras e o Vasco insistem por entender que ainda há a possibilidade, até o fim da janela, de contratá-lo por empréstimo. Qualquer novidade envolvendo o atacante ex-Vasco, conto para vocês. Só uma última curiosidade, o Paulinho, atacante do Galo, que tem o mesmo empresário do Thales Magno, era quem mais fazia força para que essa negociação avançasse. Bora falar agora sobre o Corinthians, mais perto de um patrocínio master. Cerca de 2 semanas depois de perder a Vai de Bet, o Timão tem conversas avançadas com a Parimat, que é a patrocinadora master do Botafogo. De acordo com o Samir Carvalho, a operação pode ser finalizada com os seguintes valores: 85 milhões de reais para o primeiro ano de contrato, 105 milhões de reais para o segundo ano e 120 milhões de reais para o terceiro. Um contrato inferior àquele da Vai de Bet, mas ainda assim bastante interessante, levando em consideração todo o caos político, financeiro e também esportivo do Corinthians. Timão na zona do rebaixamento, presidente Augusto Melo correndo o risco de impeachment, além do racha total e dos salários atrasados. A tendência é que esse contrato seja anunciado nos próximos dias. O que falta para que esse acordo seja sacramentado, que a Parimat aceite uma garantia de pelo menos 12 meses de contrato. O Timão está muito preocupado em ser utilizado por mais uma casa de apostas. Dentro do Corinthians existe a impressão de que a Vai de Bet se utilizou de toda a exposição no Corinthians para ganhar notoriedade, para se tornar conhecida e 5 meses depois do acordo para deixar o clube. Diante disso, o Corinthians estabeleceu como parâmetro para tratar com a Parimat um contrato mínimo de 1 ano. Antes de 1 ano, não há nenhuma possibilidade de rescisão do vínculo. Mais informações sobre o Timão. Nessa sexta-feira, por unanimidade, o CORE, Conselho de Orientação do Corinthians, aprovou o contrato com a LFO, a Liga Forte União, em relação aos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029. O Corinthians vai embolsar 1 bilhão e 100 milhões de reais, que equivalem a 220 milhões de reais por ano. Não é o contrato dos sonhos, não chegou aos 300 milhões de reais que o Augusto queria, mas certamente é uma grana que ajuda bastante, especialmente porque a LFU já topou antecipar 150 milhões de reais que cairão como uma luva diante das dificuldades financeiras do clube. Só para completar, o Conselho Deliberativo já tem data para uma reunião extraordinária que vai debater especificamente sobre a saída da Vai de Bet do Timão. Era um pedido de vários conselheiros da oposição. O Augusto Melo vinha tentando relutar para que essa reunião não acontecesse. Ela está marcada para o dia 12 de agosto. Até lá, há a expectativa de que uma comissão interna montada para averiguar os casos, inclusive com conversas e investigações, entrevistas com participes, com pessoas que estiveram envolvidas no contrato da Vai de Bet, tudo isso vai ser apresentado nessa reunião que pode, inclusive, determinar o impeachment do presidente Augusto Melo. A saideira sobre o Corinthians, Luiz Ricardo Alves, que já foi conselheiro e era diretor adjunto do Augusto Melo, acaba de se tornar o novo gerente do departamento financeiro. Muitas mudanças no Timão, especialmente fora de campo. Bora falar agora sobre Gabigol no Palmeiras. A coisa está esquentando, especialmente depois que o presidente Rodolfo Landim do Flamengo tornou pública a proposta recusada pelo Gabigol, renovação de contrato de só 1 ano, e depois que o empresário do atleta, o Júnior Pedroso, contou para quem quisesse ouvir que ele está de saída do clube, não vai haver renovação contratual e o Gabigol já está buscando alternativas. O Palmeiras e o Cruzeiro hoje são os principais interessados, mas posso assegurar para vocês que é grande a chance de o Palmeiras tentar, para já, um acerto com o Gabigol. Leila Pereira e Abel Ferreira são entusiastas da ideia. Eles entendem que o Gabigol teria espaço nesse elenco palmeirense, mas seria uma baita tacada de mestre tirar um ídolo do Flamengo para jogar justamente no grande rival, no Palmeiras. Eles já ouviram que o Gabigol topa e está animado com essa possibilidade.
falta um acordo financeiro. E a estratégia do Palmeiras está definida. Antes de pensar em falar com o Flamengo, o Palmeiras pretende se acertar com o Gabigol em relação a salários, tempos de contrato e luvas. Operação cara. O Gabigol quer 5 anos de contrato, além de uma bela valorização salarial. Hoje ele ganha R$ 1.600.000 por mês no Flamengo. Se o contrato que havia sido acertado verbalmente com o Fla fizesse valer, ele teria direito a R$ 3 milhões por mês. O Palmeiras vai oferecer menos e vai tentar chegar a um acordo com o Júnior Pedroso e com o Gabigol. A partir do momento que essa etapa for concluída, aí sim o Palmeiras vai avaliar se vale a pena tentar tirá-lo do Flamengo na metade do ano ou se aguarda até janeiro do ano que vem. É importante lembrar que a partir de segunda-feira o Gabigol já estará apto a assinar um pré-contrato com qualquer interessado, embora lembrando, ele só pode sair do Fla no fim do seu vínculo no dia 31. Importante contar também que Marcos, o São Marcos, um dos maiores ídolos da história do clube, já abençoou a chegada do Gabigol. Ele usou suas redes sociais para imitar o Gabigol na comemoração. O Marcos, num vídeo, aparece, faz aquele gesto que o Gabigol profetizou, o que o Gabigol divulgou, fazendo um muque, e depois ele tira a camisa e mostra a camisa, no caso o Marcão usando a camisa do Palmeiras. Então é mais um adendo para essa possibilidade de contratação. Queria saber de você, torcedor palmeirense, o que pensa sobre a possibilidade de o Gabigol ser contratado. Antes de encerrar, só um detalhe importante. O Palmeiras tem uma única grande preocupação em relação ao futuro do Gabigol, aquela questão envolvendo a punição por doping. No início desse ano ele foi punido por 2 anos, embora já tenha cumprido um, e está suspenso até abril do ano que vem. Por que ele está podendo jogar? Porque conseguiu-se um efeito suspensivo até que a Corte Arbitral do Esporte julgue de maneira definitiva o futuro do atacante. O Palmeiras, se acertar com o Gabigol, vai fazer constar uma cláusula afirmando que se o Gabigol ficar suspenso, o Palmeiras, durante o período da suspensão, acaba por ficar isento dos pagamentos ao atacante. E você? O que pensa sobre a possibilidade de o Gabigol virar reforço do Palmeiras? Gostaria dele no seu time do coração? Use o espaço para comentários e avalie. Quero contar agora sobre a chance de Alexandro pintar como reforço do São Paulo, uma das novelas mais antigas, que parece estar vivendo seus últimos capítulos. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa próxima ao Alexandro. Ela admite que o lateral esquerdo ainda não tem propostas importantes do futebol europeu e mantém conversas com o São Paulo. Não há um acordo financeiro entre o lateral e o tricolor, embora muitas etapas já tenham sido cumpridas desde a primeira proposta. São Paulo tem tentado demonstrar ao Alexandro que não é capaz de concorrer com propostas de times europeus, mas oferece um contrato longo com a intenção de fazer do atleta de 33 anos de idade um cara de super referência, de relevância total dentro do Morumbis. O São Paulo tem a impressão de que o Alexandro não tomaria qualquer decisão antes do dia 30 de junho. O contrato dele com a Juve se encerra nesse domingo e até por respeito aos 9 anos com a camisa do clube italiano, o Alexandro não anunciaria seu novo destino. Ele esperaria o contrato acabar, até porque está recebendo o mês de junho da Juve, para depois anunciar seu próximo passo. O tempo joga a favor do São Paulo, conforme as semanas passam e não aparecem propostas de primeiro nível do futebol europeu, a expectativa do São Paulo vai aumentando em relação à contratação do atleta. O Alexandre e o Thiago Mendes são os alvos do São Paulo. A possibilidade da contratação de um atacante, algo pedido pelo técnico Zubeldia, dificilmente vai acontecer por causa das condições financeiras do tricolor. Qualquer novidade sobre o Alexandre a gente conta para vocês. A expectativa é de que na semana que vem a coisa dê uma esquentada. Bora falar agora sobre o Cruzeiro. O Pedrinho BH não para de investir. Foram 168 milhões de reais em apenas 2 meses como dono da SAF do Cruzeiro. Mas, ao mesmo tempo em que gasta, em que demonstra paixão pelo clube, ele é do tipo do dirigente bem pouco racional e que de vez em quando vai aparecer na imprensa para cornetar jogadores, comissão técnica, é algo da personalidade dele. Você quer um exemplo? O Marlon, que foi expulso 2 vezes recentemente, foi alvo de cornetadas públicas do dono da SAF do Cruzeiro. Pedrinho BH disse o seguinte a Itatiaia, abre aspas, eu trabalho duro, levanto cedo, quero que todos tenham responsabilidade com o que eles carregam com a torcida. Eles, os jogadores, têm que fazer a parte deles. Se um jogador é expulso, como tivemos um atleta expulso 2 vezes, prejudica todo o grupo. Fica difícil. Cada um tem que fazer a sua parte, a minha eu vou fazer, fecha aspas. Do ponto de vista moral,
ele está coberto de razão, não disse nada demais. Só que esse é o tipo de coisa que no vestiário não costuma soar muito bem, especialmente quando vem do dono da SAF do clube. Isso poderia ser tratado internamente, ou ser debatido, por exemplo, pelo executivo de futebol, pelo Alexandre Matos, talvez pelo Paulo Pelaipe, pelo Edu Dracena. Mas esse é o Pedrinho, que investe, que tem coragem, que gasta, que coloca dinheiro, que vai fazer do Cruzeiro muito mais competitivo do que nos tempos do Ronaldo Fenômeno, mas que, vez ou outra, vai a público para cornetar, para apontar o dedo, para dizer tudo o que pensa. Talvez não fosse necessário. Mas eu queria a sua opinião. Como é que você vê os 2 primeiros meses de Pedro Lourenço, o Pedrinho BH à frente do Cruzeiro? Muito mais esperança de título, certo? Use espaço para comentário, esquece de deixar like, se inscrever no canal. Nos encontramos. Tchau!